Fala galera, só de boas? Vinícius na área e o Planeta Sigma, seu canal de atualidades em um tema polêmico e muito delicado, mas que não é novidade pra ninguém. É só aquele assunto que muitas pessoas que trabalham na área não têm coragem de falar. Se bem que eu separei alguns comentários a respeito dessa temática hoje, alguns comentários que estão rolando nas redes sociais mediante a uma professora que foi esfaqueada por uma aluna de 14 anos de idade dentro de uma sala de aula em Goiás. A gente vai ver esse vídeo do depoimento da professora, entre outros dois vídeos do qual eu considero muito importante que acrescentam aí na questão do que está realmente acontecendo com a educação do nosso país, dentre eles inúmeros fatores. A gente sabe que nos últimos anos, não é nenhuma novidade, a violência contra professores no Brasil se tornou uma preocupação muito grande. Relatórios de segurança do Ministério da Educação registram aumento de casos de agressões verbais, físicas e até ataques a escolas. E essa violência, ela não só afeta apenas os professores, os docentes, mas todo o ambiente escolar e acabam comprometendo a aprendizagem e aumentam a sensação, aumentam a evasão e gera aí, claro, né, adoecimento psicológico. Bom, pessoal, antes da gente visualizar o vídeo dessa professora, eu quero já entrar no primeiro detalhe, tá? Primeiro, a palavra Ministério da Educação já cai por terra, tá? Esse negócio de falar que professor é educador, com todo o respeito aos meus queridos colegas de profissão e ao sistema em geral, é a maior balela, a maior sabotagem que alguém pode aí cometer nessa área. Primeiro que a gente não tem que educar ninguém, e sim ensinar. Existe uma diferença crucial entre o que é educação e o que é ensino. Então vamos colocar Ministério do Ensino, porque escola, galera, escola, professor, eles estão vinculados a ensinar o princípio, a educação, o bom senso. Ó, a educação, ela é proveniente, óbvio, né, de casa e da estrutura familiar. E aí, pessoal, é muito daquilo, né, gente? É muito papo de especialista na área que fica lá no ar-condicionado, que sequer entrou numa sala de aula com 40 alunos, toda hora fica com esse papinho, ai, porque eu sou educador disso, educador daquilo. Não, não, meu querido. Você é professor e você atua aí no sistema de ensino, já para ficar bem claro. Bom, eu vou realizar alguns comentários é, a respeito da realidade da educação no nosso país, mas logo de cara vamos analisar essa parada aí o depoimento da professora que foi agredida. Vou rodar para vocês. Vamos lá. Uma aluna foi retirada de sala por motivo de infecção no olho, né? E aí eu perguntei ela se estava ardendo, se era conjuntivite, e ela falou que não sabia e o tempo inteiro tentando esconder. Aí eu pedi a coordenação para verificar. Nisso ela achou que eu constrangi. Aí hoje eu entrei na sala, ela não falou nada, eu não falei, e eu fui para outra sala. Chegando na outra sala, ela me procurou. Eu falei para ela que eu não iria conversar com ela sem a presença da minha diretora, né? Que eu não converso com a aluna. E entrei para a sala para dar aula em outra sala. E ela foi atrás, e quando eu virei para colocar meu material, ela me pegou por trás, onde eu tentei segurar para tanto que as outras são superficiais exatamente por isso, que eu ainda consegui contê-la. Tá, ela conseguiu atingir a senhora onde, no caso? Duas no braço, Duas no braço aí? uma na costela e uma aqui embaixo, próximo São duas na outra face? na lateral da direita. Na mão, algumas vezes? Não, é só do sangramento que eu vejo muito sangue. Tá bom, então. Todos esses procedimentos da saída, da troca da professora, da persuasão da aluna, estão gravados pelo sistema de câmera da escola. Ok, então a gente vai apresentar isso aqui para ela. E vocês podem observar que mesmo com o sistema de segurança escolar, conforme aí a última parte do vídeo foi enfatizado, a aluna sequer aí teve uma inibição, né? Ou seja, galera,
As pessoas no período atual, elas estão para tudo, né? E aí, e vamos supor que se acontecesse algo mais trágico com essa professora, afinal, quem iria responder por essa tentativa aí de homicídio, vamos colocar assim? Fora, pessoal, que, sinceramente, a professora foi até atenciosa com a aluna e a aluna encarou essa questão do olho da aluna estar com algum problema como, né, ela se sentiu, como é que é, ofendida, né? Ela se sentiu constrangida, essa geração de cristal que se falar qualquer coisinha se machuca, quebra. A professora, pelo contrário, foi até atenciosa, demonstrando até uma preocupação com a saúde da aluna, e a criatura de cristal se sentiu ofendida. Gente, é pra acabar o mundo, né? E aí, eu separei também alguns comentários sobre esse vídeo, alguns comentários que rolaram nessa postagem, só para vocês terem uma ideia de que não só eu que estou aí falando da educação brasileira, e tem uma galera que utiliza até termos mais pesados nesse assunto. É claro que o Planeta Sigma é um canal de bom senso, então os comentários extraídos das redes sociais são, né, protegidos pela questão de privacidade e respeito ao comentário das pessoas. Então, olha só, gente, eu vou só ler alguns aqui, ó. Tem mãe que não educa os filhos e vem transformando eles em analfabetos do bem, incentivando a usar violência em tudo que um professor ou outras falam pra eles. A geração Nutella que não pode ser reprovado o que é constrangimento, e não pode perguntar se tá doente não. Tá aí, né, pessoal? Aquilo que eu acabei de falar. Não pode perguntar, né, se a pessoa tá bem, né? Ela vai ficar constrangida, né? Ai, cara, fala sério, né? Sou professora e o meu conselho hoje em dia é: escolham outra profissão. Meu Deus, que situação. Sou professor e diga, é uma profissão que não vale a pena. Outro comentário: a culpa é totalmente dos pais da educação de Merlin hoje em dia. Aluna não, vírgula, marginal. Professor, a profissão mais perigosa do mundo. Próximo comentário: é engraçado que quando a agressão é contra o professor, a notícia não viraliza, não tem milhões de comentários defendendo o professor se tornou a figura mais odiada do país. Eu também às vezes tenho essa sensação de que o professor, galera, é um inimigo, né? É um coringa. Parece que só o fato de ele entrar numa sala de aula, explicar uma matéria, passar conhecimento, né? Transmitir o conhecimento, ele se torna um vilão, né? A que ponto nós chegamos? Certo? A figura mais pesado isso, né? Aí tem um próximo comentário também. A pior profissão, sou muito arrependido de ter seguido nela, tô louco querendo sair. Próxima: com essa idade, se já faz isso com essa idade, imagina no futuro, nessa hora não aparecem os direitos humanos para a professora. Tem que criminalizar os menores de idade por seus atos, chega de isentá-los por atos brutais. O aluno tem 1000 proteções para eles. Olha, eu vou falar um negócio aqui. Tem aluno sendo agredido nas escolas, então essa proteção aí é muito relativa, entendeu? Porque a gente também tem que, né, ser um pouco humano e defender o lado do aluno quando ele tem razão. Então, muitos alunos que são agredidos, muitas vezes não têm respaldo da Secretaria de Educação do município, entenderam? E fora assim, gente, aluno também tem seus dilemas, né? Tem às vezes assim, dificuldades em casa, dificuldade de aprendizado. Então é um tema muito complexo, né, gente? Não vi em canto nenhum essa notícia, mas aposto que se a professora tivesse gritado com a aluna, sairia até no Jornal Nacional em inversão de valores. Nesse caso, acho que os pais deveriam responder por processos por má conduta do filho e ambos deveriam ser presos. Concordo. Às vezes também cria muito alarde, né? Quando acontece algo professor-aluno, a professora tivesse gritado ou coisa do tipo, né? A gente tem que manter, claro, o nosso lado racional, teria aí repercutido mais. E você deve estar se perguntando, voltando ao assunto, quais são as principais causas que eu posso aí passar para vocês a respeito de toda essa situação?
Galera, nós temos aí, primeiro, a indisciplina em sala de aula, né? É marcada aí por falta de respeito e falta de limites claros, correto? A falta de comprometimento com regras, né? Fatores sociais e familiares também pesam nessa questão. Por exemplo, violência doméstica, ausência de acompanhamento dos filhos, né? O que está ocorrendo cada vez mais é a desestruturação da família, a desestabilização da família. Isso afeta demais no desenvolvimento do aluno, né? E, gente, é uma coisa óbvia, né? O que falta em casa reflete na sala de aula. Vamos parar para pensar. Quais são os 2 lugares que um adolescente passa a vida no momento? É de casa para escola, da escola para casa, certo? Então, ó, o que falta em casa reflete na sala de aula. Ó, alunos que interrompem e se impõem o tempo todo, né? Aquela imposição quando o professor fala alguma coisa. Alunos que gritam ao invés de dialogar. E não é só o diálogo entre professor e aluno, não. Às vezes é colega com colega, né? Alunos que não sabem lidar com críticas e frustrações, que foi o caso aí, né? Que a aluna se sentiu constrangida. Que eu até brinco, né, galera? Geração de cristal, né? Alunos que fogem das consequências dos seus atos. A gente tem uma fragilidade da estrutura escolar. Aí a gente agrega, pessoal, o sistema educacional como um todo, tá? Turmas superlotadas. Aí tem escola que falta psicólogo, ausência de protocolos de proteção. Aí a gente tem o que, pessoal, como resultado, né? Para quem nunca entrou numa sala de aula e adora criticar, né? Adora contestar o professor, nunca pisou numa sala de aula, é aquela, né? Passa a mão na cabeça do menino e da menina, certo? E a culpa nunca é do filhinho, né? Nunca é da filhinha, certo? E o resultado nisso é a sobrecarga do professor, né? Que muitas vezes precisa lidar com mais conflitos do que com o ensino. Tem dias que parece uma delegacia, né? Você passa o dia inteiro resolvendo conflito. A maioria da questão do ensino está assim, né? E aí o que acontece, ó? Acontece igual os comentários que eu li pra vocês. Acaba levando o professor ao estresse crônico e até o abandono da profissão. Né? Não é importante, né, galera? Professor não é importante, né? É isso. Que sempre foi e sempre será. Vamos falar a realidade aqui, né? Com o sistema governamental que nós temos, a tendência é essa, né? E aí, ó, estudos e levantamentos assim mais recentes mostram um aumento da percepção e dos registros de violência nas escolas brasileiras. Então, ó, eu peguei para vocês até o Anuário Brasileiro de Segurança da revista FAPESP, do Fórum Brasileiro de Segurança, que os dados são preocupantes e alarmantes na questão da violência nas escolas e principalmente contra o professor. Dados oficiais reunidos em boletins do Ministério da Educação do Ensino que entre 2022 e 2023 houve incidentes de violência que resultaram em feridos e até em mortes em ataques da escola, né? Então, ó, relatos de assédio, interrupções do calendário, episódio de violência, ocorrências que atingem toda a comunidade escolar, né? Cara, é muita loucura, sabe? Infelizmente, nós estamos indo aí na contramão do que a gente quer realmente pro país, né? Certo? E outra, vocês acham que é realmente uma proposta inteligente do governo de promover uma boa infraestrutura escolar nesse país, de promover um ensino de qualidade, de remunerar melhor seus professores, de promover mais incentivo aos seus professores? É claro que não. Quanto mais ignorante nesse país, melhor, né? O sistema agradece. O jogo do tigrinho agradece. As músicas de cunho sexual agradecem, né? A libertinagem, a falta de valores, a inversão de valores agradece, né, gente? Vou rodar esse vídeo antes de começar a tocar nesse assunto. Dá uma olhada nesse vídeo. As famílias viraram um dormitório e as escolas viraram um depósito de seres humanos.
As pessoas vão em casa e vai cada um pro seu quarto. Virou dormitório. A escola virou depósito. Você vai lá e deposita seu filho lá, ele passa as horas lá. A responsabilidade agora é da escola, de educar, de cuidar, de proteger e daí pra frente. Aí, meu amor, aí nós vamos ver casos cada vez mais horrorosos e mais hediondos. Não adianta morar junto. Precisa conviver. Se você passar o dia inteiro e não teve nenhum momento que você teve um tempo pra conversar com seu filho, e pode ser coisas banais. Quebrou a perninha do boneco. Ah, deixa eu ver, deixa o papai ver pra você. Mas se você passou o dia todo, você não teve momento nenhum que você conversou com seu filho, esse dia foi perdido. Você errou. Não é possível que no meio dessa rotina toda, desse turbilhão todo, a gente vai vivendo de forma tão inconsciente, tão automatizada, que a gente já não sabe nem pra que a gente vive, pra que a gente existe. Você só trabalha por causa dos seus filhos, pra criar seus filhos, pra ter uma vida boa, pra curtir, pra viajar, pra viver. De repente a gente perdeu isso, ué. Então pra que nós estamos vivendo? Se você não tem a oportunidade de sentar na mesa com o seu filho e saber o que tá acontecendo na vida dele, uai, se a gente perder esse contato, gente, aí daqui a pouco a gente pode ser igual o bicho. O bicho pare lá, o bebê vira as costas, o bicho vai pra um lado, o filhote pra um lado, a mãe pro outro, ué. Rapaz, tá aí, gente. O que vocês querem que eu fale desse vídeo? Falta de convivência familiar. É óbvio que vai atrapalhar o desenvolvimento desse aluno, dessa aluna, né? Entendeu? Fora a inversão de valores absurda que transformou o ato de corrigir, né? Transformou o ato de corrigir em agressão e o de ensinar em ofensa, né? E aí, pessoal, vamos falar uma real, né? Se ensinar virou ofensa, então a sociedade ela tá aplaudindo o quê? A ignorância. E ensinar não é agradar, e sim informar, né? Então a gente sabe... Gente, isso é o óbvio, né? A gente tem que falar o óbvio. Valores e respeitos. Valor, respeito e limite começa onde? Começa em casa, gente. Aí o que essa senhora falou? Se você não conversa com seu filho, se você não acompanha seu filho, se você pouco se interessa pela vida do seu filho, devido a cotidiano, a inúmeras outras situações de convivência familiar... O próximo passo é esse, galera. Vai todo mundo virar bicho, entenderam? Certo? E o último vídeo aqui é bem interessante pra gente fechar com chave de ouro. E vocês reflitam, né? Sabe? Eu, sinceramente, você, pai, que tem uma boa relação familiar, que consegue liderar, disciplinar, eu bato palma pra você. Agora, no tocante do restante que tem certa dificuldade, é procurar evoluir. Eu nem vou criticar, entendeu? Eu acho que a sociedade, né? Os acontecimentos estão aí, expostos na cara do gol, entendeu? É uma questão de bom senso absorver o que realmente está acontecendo. E não dá pra fechar os olhos mediante essa situação, né? E esse vídeo aqui é a cereja do bolo, né? Aquela ideia que as pessoas confundem educação com ensino. Então, para deixar bem claro aí, só escuta o que esse senhor aí disse. Vamos lá. Primeiramente, essa palavra educação no termo de escola não existe. Não existe, ela deve ser abolida. Educação é da família, é do pai e da mãe. Porque nós temos um monte de analfabetos, gente que mora nesses fundão do Brasil, e são mais educados, tem muitos que têm vários diplomas na mão. Então, escola não é educação, primeira coisa. Escola é ensino, escola é conhecimento. O professor está lá para passar o que ele sabe dentro da matéria qual ele está contratado. Você não tenha dúvida nenhuma quanto a isso. Isso seria a primeira coisa para você mudar hoje aquele E do MEC, que seja Ministério do Ensino e da Cultura. E não Ministério da Educação. Educação é com o pai e a mãe. É com o avô, é com a avó, é com exemplos de amigos que você dá educação para uma pessoa. Não é conhecimento, não é ensino que traz educação para a pessoa. E a família. Hoje, por exemplo, um dos primeiros passos que tem que ser feito, e esses governantes, principalmente de esquerda, não tem interesse nenhum, é o ensino fundamental. Chega a ser ridículo hoje você buscar a maioria do aluno que vem com diploma na mão de formação superior e não sabem a tabuada hoje. Então hoje o cara tem faculdade e não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer as 4 operações da matemática. O que é que esse cara tem de fundamental, na verdade? Você nem lá no curso superior, ele não... Tá aí, né? Isso aí é a chave de ouro, galera. Não tem por onde, entendeu? Melhor vídeo impossível. Ele fala até da questão ideológica, não vou entrar em detalhes, mas o começo do vídeo que ele associa a diferença do que é aprendizado e ensino é realmente para escancarar a cara da pessoa que ainda não acordou para a vida a respeito desse assunto, né? Certo?
Bom, galera, no mais eu vou ficando por aqui. Reflita sobre essa situação. É extremamente importante que você tenha consciência do que realmente está acontecendo e vamos procurar evoluir. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!